Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Estamos mais uma vez iniciando o nosso encontro da Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está fazendo parte desse encontro e agora numa nova etapa, porque já iniciamos o nosso encontro presencial. Então esse é um domingo de celebração, porque nós podemos reunir as pessoas no templo, reunir nas classes, mas também contar com a sua presença participando desse estudo em casa. Por isso, nesse momento, quero saudar a todos e desejar que esta seja uma jornada muito próspera de crescimento espiritual para a sua vida. Nós iniciamos então, nesse domingo, dia 3 de abril, uma nova jornada de estudos, agora enfatizando os ensinamentos que encontramos na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Eu quero começar dando as boas-vindas a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical e também desejar que você esteja cada vez mais sedento de crescer espiritualmente através da Palavra de Deus. É bem verdade que nós estamos fazendo esta transmissão dessa aula, mas é tão maravilhoso saber que hoje a nossa igreja conta com a participação dos professores nas diversas faixas etárias que estão retornando para o encontro presencial do estudo da Bíblia. A Escola Bíblica é a maior escola do mundo e nós cremos que esse retorno marca um novo momento na história da igreja. Venha fazer parte desse momento, se inscreva especialmente para a classe de adultos e logo teremos um espaço ainda maior, mais ampliado, para que todos possam assistir ou participar da aula presencialmente. Queremos dar as boas-vindas aos que no coração estão desejosos de aprender mais sobre o livro de Efésios. O livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, é conhecida entre os escritores como a carta magna, como a carta ou como a rainha das epístolas. Esse é um texto sublime que Paulo escreveu e ele tem uma característica toda especial. Por isso eu quero convidar você para a oração nesse instante. E quero convidar você para essa intencionalidade do estudo das Escrituras. Não passe por aqui apenas, mas leia o texto durante a semana e faça as indagações que o Senhor há de trazer discernimento ao seu coração. Vamos orar. Soberano Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado por mais um domingo, por esse dia tão especial de retorno ao presencial, mas também nessa transmissão, quando podemos alcançar os lares com o ensino da palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse conteúdo maravilhoso que está ao nosso alcance. Que o Teu Espírito, Senhor, traga discernimento ao nosso coração. Senhor, eu oro para que a passagem de Sinai pelo livro de Efésios seja uma passagem marcante e abençoadora. Que aconteça conosco o que está nesse livro, que enquanto nós passamos pelo livro de Efésios, o Teu Espírito venha nos encher. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Fala ao coração dos meus irmãos enquanto nós estudamos a Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está participando da escola nessa modalidade de transmissão, mas quero desafiar você a mergulhar no livro de Efésios, a ler durante a semana. Esta é uma carta que você pode ler dezenas, que você pode ler centenas de vezes. Ela sempre trará um renovo e um enchimento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Quando nós pensamos sobre a carta de Paulo aos Efésios, é preciso dizer que Efésios é um hino à soberana graça de Deus. E
Esse é um hino que mostra a graça de Deus revelado aos pecadores. A Bíblia King James usa essa expressão de uma forma muito especial, dizendo que Efésios é um hino à soberana graça de Deus revelada aos pecadores. E lá eles dizem uma coisa que eu acho muito especial. Dizem que a carta de Paulo aos Efésios contém duas notícias. Duas notícias. A pior e a melhor notícia. A pior notícia é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a melhor notícia é que ele nos deu vida juntamente com Cristo quando estávamos mortos. Então essas duas notícias mostram a nossa realidade impotente, a nossa realidade de estarmos mortos no pecado e incapazes de fazer alguma coisa, ao tempo em que também revela a graça de Deus, que juntamente com Cristo nos dá vida quando não tínhamos condições de fazer coisa alguma. Isso é maravilhoso. Eu acredito que isso faz da epístola aos Efésios a rainha das epístolas, a carta magna, a carta por excelência de todos os escritos de Paulo. Quando nós olhamos para esse contexto, é importante lembrar que os cristãos devem então viver de acordo com a vocação com que nós fomos chamados. O capítulo 4 e o verso 1, bem verdade que hoje nossa aula não tem o objetivo de passar pela leitura do texto, não é? A nossa expectativa aqui é fazer uma aula introdutória, chamando a atenção a alguns aspectos importantes que você deve observar na leitura do texto. Mas quando nós olhamos para o capítulo 4 e o verso 1, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. É, sem dúvida, um chamamento muito necessário quando nós temos aquela má notícia de que estávamos mortos, não é? E a boa notícia, a de que Ele nos deu vida. A pergunta que nós podemos fazer a respeito do estudo introdutório de qualquer livro da Bíblia passa por aspectos muito importantes, como, por exemplo, a data em que o livro foi escrito, o autor do livro, o propósito, para quem foi destinado e qual a mensagem que nós encontramos nesse livro. Esta é uma carta de Paulo, portanto, identificamos um autor a partir do primeiro versículo, porque diz logo na abertura: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. O que nós encontramos no século 21 ao ler o primeiro versículo da carta de Paulo é justamente uma identificação de quem é o seu autor, quem escreveu a carta e também para quem é destinada essa carta. Mas espere aí, não entenda tudo tão rapidamente. Os problemas que envolvem a hermenêutica e o estudo do texto, eles também aparecem. Mas é fato que nós estamos tratando de uma carta que Paulo escreveu para uma determinada igreja. Quando pensamos sobre a data em que Paulo escreveu, é preciso lembrar que Efésios foi escrita provavelmente entre os anos 58 a 61. E aí eu quero a sua atenção para você compreender o que isso significa. Os escritos dão conta de que Paulo estava preso, e nós acabamos de ler o verso de número 1 do capítulo 4, quando ele diz que é o prisioneiro do Senhor. Para determinar, então, o tempo em que Paulo escreveu essa carta, nós, então, remetemos ao tempo em que ele esteve preso. Por isso,
é muito importante você prestar atenção nessa informação. Ele provavelmente escreveu essa carta entre os anos 58 a 61, porque entre 58 e 59, Paulo esteve preso em Cesareia. Em Cesareia, durante esse período, possivelmente Paulo tenha escrito essa carta em Cesareia. Mas esta não foi a única oportunidade em que Paulo esteve preso, porque logo depois, no ano 61, Paulo esteve preso em Roma, numa prisão domiciliar. Por isso, na hora de determinar o tempo em que foi escrita a carta de Paulo aos Efésios, nós ampliamos esse período entre 58 a 61. Sendo 58 e 59 a possibilidade de que ele tenha escrito isso enquanto estava em Cesareia, e você vai encontrar alguns autores que defendem essa ideia de que Paulo escreveu de Cesareia, e você vai encontrar outros que compreendem que Paulo escreveu essa carta a partir de Roma, na sua segunda prisão, por volta do ano 61. O que nos importa é entender que Paulo escreveu essa carta enquanto estava na prisão, seja no período em que estava em Cesareia, seja no período em que estava em Roma. Uma coisa muito importante que nós devemos salientar nesse texto é que um homem chamado Tíquico, isso mesmo, Tíquico, foi aquele quem foi o portador dessa carta. A palavra Tíquicos é uma palavra que significa fatal, é uma palavra grega e era um cristão asiático, amigo e companheiro do apóstolo Paulo. Quando nós lemos o capítulo 6, os versos 21 e 22, nós encontramos justamente esta apresentação daquele que se tornou o portador dessa, e não apenas dessa, mas de outras cartas. Veja o que diz o texto, capítulo 6, acompanhe na sua Bíblia, os versos de número 21 e 22. Esse texto diz assim: Tíquico, e para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Efésios capítulo 6, no finalzinho, os versos 21 e 22. Se pensarmos, então, no destinatário, você pode dizer, pastor, isso está tranquilo, porque a carta está dizendo que foi uma carta destinada para os crentes de Éfeso. Sim, nós recebemos a carta de Paulo como uma carta endereçada aos crentes da cidade de Éfeso, ou os Efésios. Só que há um problema. Os escritos do primeiro século, os manuscritos mais antigos, eles não tinham, quando você lê o verso de número 1 e 2 do capítulo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A tradição antiga e os textos mais antigos não constava a palavra Éfeso. De maneira que o texto poderia ser lido assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Não constava a expressão vivem em Éfeso. Então, se nós temos um problema para determinar vamos dizer, essa identificação do seu destinatário, se deve ao fato de que também no passado havia uma característica que vai aparecer no livro de Colossenses. Quero convidar você para ler esse texto, que é Colossenses 4,16.
E você pode dizer assim, mas pastor e professor, por que então não aparece nos primeiros manuscritos e aparece logo depois? E por que aparece na nossa Bíblia? É uma excelente pergunta, sim. Primeiro, é preciso dizer que não aparece nos primeiros manuscritos, porque provavelmente Paulo escreveu essa carta também com o objetivo de que ela circulasse entre as outras igrejas. Tomamos como base o texto de Colossenses 4,16, quando o texto diz assim: e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Aqui nós temos um problema. A indicação de que Paulo escreveu uma carta para os crentes de Laodiceia e uma para os crentes de Colossenses. E que estas cartas, após lidas nas igrejas, elas deveriam ser trocadas. Mas nós não encontramos na literatura bíblica a carta aos crentes de Laodiceia. O que nos leva a crer que durante a escrita, a carta aos Efésios pode representar esta carta escrita aos Laodicenses. Mas uma carta que não tem um aspecto, vamos dizer, definido para aquela igreja e tem um caráter universal. E que na tradição da igreja, com o uso, durante o período, ela ficou reconhecida como a carta de Paulo aos Efésios. Seja como for, esse é um aspecto importante porque ela representa uma carta de conteúdo universal para as igrejas que estavam certamente enfrentando as dificuldades e entre elas a igreja de Éfeso, assim como a igreja de Colossenses, assim como a igreja de Laodiceia. Por isso, nós tratamos a carta de Paulo aos Efésios, sim, como uma carta endereçada aos Efésios. O segundo problema que corrobora com esse é o fato de que nós temos uma carta absolutamente impessoal. O que quer dizer isso? Que Paulo não escreve uma carta onde ele trata de nomes de pessoas, mas ela aparece com um sentido mais geral. Não há uma referência a uma família da igreja, não há uma referência a uma situação específica da igreja, mas nós encontramos uma carta que ela toda é escrita, vamos dizer, com um caráter impessoal, o que caracteriza também esse estilo que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios. É importante lembrar que Paulo residiu em Éfeso durante vários anos. Primeira viagem missionária de Paulo, a igreja se iniciou ali em Éfeso. Na sua segunda viagem missionária, ele vai voltar para treinar uma liderança. Na sua terceira viagem missionária, ele vai passar por 3 anos em Éfeso. E é bom lembrar que a sua partida, a sua saída de Éfeso é marcado por um momento em que ele reúne os líderes e ele faz uma despedida, crendo que o que lhe espera em Jerusalém são algemas, são prisões, são sofrimentos e adversidades. E ele reúne, e você encontra uma célebre declaração de Paulo que está no capítulo 20 de Atos 20, o verso de número 24, quando ele diz, em nada tenho a minha vida como preciosa, não é? Contanto que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor. É tão importante, o ministério de dar testemunho da graça do Senhor nosso Deus. Isso marca a despedida de Paulo desse lugar,
onde ele influenciou e formou muitos líderes. Daí por diante, a próxima vez em que Paulo tem contato com essas igrejas é através das suas cartas enquanto estava na prisão. Isso é muito interessante. Quando nós consideramos o contexto histórico, basta olhar para a cidade de Éfeso, lá por volta do ano 60 depois de Cristo. É uma cidade importante para o Império Romano, uma cidade que estava marcada pelo comércio da seda, exatamente a seda que vinha da China, o trigo que vinha do Egito, e o fato de ser uma cidade portuária com um importante comércio movimentou a cidade como uma das mais importantes cidades para o Império Romano. É também nesta cidade que nós encontramos um dos templos mais majestosos da arquitetura grega, que é o templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade, aquela reconhecida como Ártemis, deusa da fertilidade. Esta era uma imponente obra, eu posso dizer, de acordo com as informações arqueológicas, que esse era o mais importante templo grego do mundo antigo. O mais importante templo do mundo antigo. E a sua força, o seu poder, a sua imponência. Basta lembrar que a arqueologia mostra um templo imponente com cerca de 120 colunas, que mais tarde, por volta do ano 260, foi destruído. Nós estamos diante, então, de uma cidade que, ao mesmo tempo, é uma cidade portuária, de onde você tem uma influência de muitas culturas, você tem uma influência grega da deusa da fertilidade, Diana, a Diana dos Efésios, como menciona Paulo. Quando você olha o livro de Atos, quando os cristãos quando os gregos começaram a se converter, e até mesmo os judeus começaram a se converter em Éfeso, a dependência que havia dessa relação com a deusa Diana dos Efésios, com as magias, com tudo isso, fez com que houvesse uma revolta muito grande por parte da comunidade com o trabalho de Paulo, uma vez que, a partir da conversão, isso dava prejuízo. Isso fazia com que as pessoas que estavam acostumadas a viver sobre essa idolatria, elas se afastavam, elas passavam a viver agora com um referencial do cristianismo e do evangelho. Por isso é nesse contexto que está situada a igreja em Éfeso. É importante lembrar que na cidade de Éfeso havia uma grande luta entre os senhores e os escravos. Vamos dizer, uma relação de desigualdade social muito presente na cidade de Éfeso fazia com que os senhores eles lucrassem muito a partir do trabalho escravo. Isso alimentou na cidade de Éfeso constantes conflitos de grupos sociais, que era sempre reprimido pelo Império Romano, ao tempo em que as pessoas, para se refugiar dessa realidade, elas iam em busca da prostituição, e você tem um grande centro de prostituição, e você tem um culto com a prostituição marcado na idolatria, sobre a égide de Diana dos Efésios, e você tem, vamos dizer, a fuga para o alcoolismo, para a embriaguez,
e você tem a fuga para a magia, para a mágica, enfim, a sociedade convulsionada por todos esses conflitos busca se encher da prostituição, busca se encher ou preencher esse vazio com a magia, com o alcoolismo e com uma série de outros elementos. Por isso, você encontra no livro de Efésios ou nessa carta a orientação de Paulo que diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo, não é, de Deus. É incoerente lembrar que a Pax Romana, aquilo que buscava trazer paz, era ao mesmo tempo o que dava um extremo vazio na comunidade de Éfeso, mas que a igreja, verdadeiramente, quando vive o Evangelho, eles vão experimentar nessa mesma cidade a paz de Cristo, a paz de Deus. Quando nós olhamos para essa realidade, então podemos fazer a seguinte pergunta: já que Paulo escreveu essa carta entre os anos 58 e 61, de Cesareia ou de Roma, escreveu para os crentes de Éfeso e, por assim dizer, uma carta impessoal que tinha uma circulação também em outras igrejas. Escreveu nesse contexto conturbado de crises sociais e de vazio, em que as comunidades, em que as pessoas buscavam uma resposta para esse vazio e corriam para a idolatria, para a prostituição, para a magia, para os vícios, enfim. Podemos então considerar que o propósito pelo qual Paulo escreve a sua carta é a unidade da igreja em Cristo Jesus diante desse cenário tão diverso. Os crentes deveriam se manter unidos em Cristo para sobreviverem, para suportarem, para enfrentarem esta realidade. E é tão interessante isso, porque existem 3 figuras que nós encontramos no livro de Efésios que falam da importância da unidade da igreja em Cristo. Veja, por exemplo, a primeira figura é a figura do corpo humano. Nós encontramos essa figura presente no capítulo 1, os versos 20 a 23. É óbvio que nosso objetivo hoje não trata de estudar o texto, mas eu quero referendar lendo esse texto que diz o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Verso 21, capítulo 1, 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A primeira figura que Paulo usa para descrever a unidade da igreja em Cristo é a figura do corpo humano. E percebam, Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Quando estas coisas estão unidas e bem ajustadas, há uma descrição de que a unidade em Cristo acontece assim. Cristo é o Senhor, Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. A segunda figura que nós encontramos no livro de Efésios, ou na carta de Paulo aos Efésios, é a figura do edifício. Então, se a primeira figura é o corpo, no qual Cristo é o cabeça, a segunda figura é o edifício, no qual Cristo é o fundamento, Cristo é a base. Assim está configurada a unidade da igreja em Cristo. O texto é o texto de Efésios 2, 19 a 22, porque diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Veja,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Duas figuras, as duas representam a mesma coisa. O corpo, Cristo é o cabeça. A igreja, nós somos o corpo de Cristo. O edifício, Cristo é o fundamento, no qual todo o edifício vai crescendo ajustadamente. A terceira figura que nós encontramos, que marca esse ensinamento sobre a unidade, é a figura do casamento, ou melhor, o marido e a esposa. Nós encontramos no texto de Efésios capítulo 5, 25 a 27, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja que nós temos aqui três figuras. O corpo, Cristo é o cabeça. O edifício, Cristo é o fundamento. E o casamento, Cristo é o noivo, Cristo é o marido, Cristo é o esposo. Essas três figuras apontam para o mesmo propósito, a unidade da igreja em Cristo Jesus. Aliás, essa preposição grega aparece tão presente no livro que é em. Eu poderia dizer que a maneira como nós lemos o primeiro versículo diz o seguinte: aos fiéis que estão em Éfeso e em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa expressão, apesar de que no início do século não havia esta presença da palavra em Éfeso, mas o que esse texto nos indica é que o lugar da igreja é em Cristo. Assim como o lugar das nuvens é no céu, assim como o lugar do peixe é na água, está em Cristo é o lugar do crente. É o que nós encontramos aqui no texto de Paulo aos Efésios. Para a gente finalizar, então, eu queria compartilhar o esboço. Veja, não cabe nessa primeira aula tratarmos os textos, porque você está convocado para acompanhar a nossa jornada pelo livro de Efésios e, sim, estudar o texto. Mas convém que agora você compreenda e tenha uma visão sobre esse esboço. Eu acredito que esse esboço, ele diz muito sobre a estrutura do livro. Podemos dividir o livro de Efésios, vamos dizer assim, em duas partes. Veja que coisa interessante, em duas partes. A primeira parte, você encontra o que a gente chama de os feitos de Deus. A segunda parte, o que nós podemos chamar de feitos do homem. A primeira parte é o que Deus fez em relação ao homem. A segunda parte desse esboço é exatamente o que o homem precisa fazer em relação a Deus. Então, em linhas gerais, poderíamos dividir o esboço do livro assim em duas partes, sempre pensando nesse propósito, não é? Então, pense comigo, na primeira parte, o que Deus tem feito. Nós encontramos todas as bênçãos espirituais que aparecem no capítulo 1. Nós encontramos no capítulo 2 os novos homens em uma nova sociedade, que é o homem regenerado, o homem que estava morto, ele ganhou vida nova. Esse homem novo numa sociedade. E o capítulo 3, nós encontramos a revelação do mistério oculto em Deus desde a eternidade, que é o capítulo onde Paulo vai defender o seu apostolado. Ou seja, esta é a primeira parte do livro que mostra as coisas que Deus fez.
os feitos de Deus. Na segunda parte do livro é o que nós precisamos fazer. Então nós encontramos a partir do capítulo 4 a unidade e a diversidade da igreja. Nós encontramos a vida nova, que exige um novo viver, no capítulo 4 até o capítulo 5. Nós encontramos, vamos dizer, uma coisa muito importante no capítulo 5, que é a submissão, a sujeição. E é tão importante porque essa sujeição, ela primeiro é a Cristo. Depois ela é uma sujeição de uns para com os outros. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Depois ela é do marido ou da esposa para com o marido. Entende? E, na sequência, os filhos obedecem aos pais e os servos obedecem aos seus senhores. Nós encontramos uma preciosa lição para os dias passados, assim como para os dias presentes. De forma geral, o esboço desse livro vai caracterizar essa divisão e essa distinção entre o que Deus fez e o que agora nós precisamos fazer na sociedade, uma vez que nós fomos regenerados em Cristo. Esse, por assim dizer, é o esboço que nós encontramos no livro de Efésios. Eu quero finalizar sem entrar nos temas, nas discussões, porque naturalmente você vai compreender isso a partir do estudo do livro. Mas eu quero terminar com o verso principal, que nós podemos chamar de versículos-chave, que nós encontramos no livro, que está no capítulo 2, os versos de 8 a 10, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. O que esse texto diz é que a graça é o único meio para a salvação. Isso não vem de nós. É o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. O que Deus fez. E como pela graça, nós agora devemos viver. Capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. Nós vamos concluir esse texto com uma majestosa visão sobre a armadura de Deus. Então, nós temos aí pela frente um grande desafio de estudar os capítulos de Efésios, vivendo esse crescimento espiritual proporcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar com a seguinte aplicação. O que se deve buscar no livro de Efésios? Devemos buscar a unidade, devemos buscar a conservação da unidade do Espírito. Devemos, nesse momento, fazer algumas perguntas para a nossa aplicação pessoal. E aqui eu quero oferecer 3 perguntas importantes para você aplicar à sua vida, se devemos buscar a unidade do Espírito ou conservar a unidade do Espírito. A primeira pergunta é: que obstáculos para conservar a unidade são evidentes na igreja nos nossos dias? Que obstáculos para conservar a unidade são evidentes na igreja de nossos dias, na Igreja Batista Sinai, por assim dizer? A segunda pergunta: quais as consequências para uma igreja local se esses obstáculos eles não forem removidos? Quais as consequências? Por fim, a terceira pergunta: o que você pretende fazer especialmente para colaborar com a sua igreja na superação desses obstáculos? Eu quero convidar você a estudar o livro de Efésios, a entender que ele faz parte de um contexto tão diverso no passado, assim como confronta
o contexto diverso no presente. As pessoas vazias de Deus buscam encher-se das mesmas coisas que no passado, da idolatria, numa religião vã, dos vícios, da magia e de todas as coisas que representam uma sedução no tempo presente. Por vezes na fama ou mesmo no dinheiro, tentando comprar ou preencher esse vazio que permanece na humanidade até hoje, quando está morta nos seus delitos e pecados. Como podemos pensar a realidade da nossa cidade, Salvador, que tem toda esta realidade que existia no passado? Como vamos manter a nossa fé unidos em Cristo? Como vamos conservar a unidade do Espírito em nossos dias? Esta é uma jornada para aprendermos juntos. Então venha fazer parte da nossa escola, a Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Sinai, a partir do nosso encontro presencial ou mesmo através da nossa transmissão das nossas aulas, todos os domingos a partir das 8 da manhã. Quero orar mais uma vez, suplicando a graça de Deus e o renovo do Senhor para a sua vida, para que possamos juntos estar unidos nesse ideal. Soberano e eterno Deus, a honra, a glória e o louvor pertencem somente a Ti. Foi o Senhor quem estabeleceu esse propósito sublime de nos resgatar da morte e nos dar vida enquanto estávamos mortos. Também fomos chamados a nos submetermos à autoridade de Jesus. Senhor, permita que a nossa passagem por Efésios seja de grande enlevo, crescimento e despertamento espiritual. Senhor, traz um avivamento para a Tua igreja, para que compreendamos, ó Deus, o nosso lugar em Cristo e verdadeiramente seja Cristo honrado, visto em nós e através de nós. Obrigado por esta manhã, por esse início, por esse dia 3, por esse novo tempo de estudo das Escrituras. Ó Pai, ilumina-nos com o Teu Espírito, enche-nos com o Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter feito parte do nosso encontro hoje. Próximo domingo, se Deus quiser, se estivermos vivos, tem mais um encontro de edificação, estudando o livro de Efésios. Deus o abençoe, uma boa semana em Cristo Jesus. Não deixe de participar do nosso culto nesta manhã. Creio que o Senhor há de falar também ao seu coração. Deus nos abençoe.